Bom dia, prefeito. Bom dia, tudo bem? Bem, o senhor Júnior Regonha, né? O senhor está completando um ano, né, de mandato. Como o senhor avalia as mudanças? Bom dia, eu queria antes de mais nada agradecer o convite, da oportunidade de nós trazermos aqui, né, para a Nova Regional, mais esse canal de comunicação, de divulgação, o nosso trabalho. Sim. Queria dar os parabéns sempre à equipe toda da Nova Regional. Nós estamos completando, na verdade, 11 meses, mais um mês aí, completamos um ano de mandato. Isso. Avaliamos dentro do que nós encontramos, né? Sobre o aspecto administrativo, estrutural, orçamentário, financeiro. Nós acreditamos que avançamos em muitos pontos. Sim. É evidente que olhamos sempre com muita humildade e sempre com uma autocrítica. Eu sou uma pessoa, e acredito que consigo transmitir isso para minha equipe, que a gente tem que sempre ouvir, buscar novos caminhos, buscar novas conquistas, mas sempre com muita humildade e sabendo fazer uma autocrítica. Sim. A evolução num prazo tão pequeno assim, ela em alguns setores, na prática você pode não perceber de imediato. Sim. Mas pudemos evoluir muito em processos, em procedimentos, em ações que vão trazer resultados importantes para a cidade de Tietê a partir desse ano que nós vamos entrar. Sim. Mas mesmo assim, na prática, aquilo que nós encontramos administrativamente, o que a gente tinha em mãos, e no que diz respeito ao quê? A estrutura, servidores, equipamentos, enfim, o que já tinha sido processado sobre o aspecto de encaminhamento para execução, porque veja bem, na administração pública tem muita coisa que começa há alguns anos ou um ano antes e você tem que dar sequência e execução. Sim. E esses avanços foram importantes, né? São obras que, algumas obras, inclusive, que vinham enfrentando problemas, sim, obras que encontravam entraves ainda, dificuldades, ou orçamentárias, ou administrativas, ou até práticas. A gente conseguiu avançar muito, conseguiu colocar em prática, conseguiu colocar em execução, fazer o andamento dessas obras. E além disso, alguns problemas estruturais sérios em alguns setores que a gente conseguiu executar algumas ações. Nós também não podemos nunca perder de vista que nós temos contratos a serem cumpridos, contratos que estavam em vigência e que sim, nós não podemos simplesmente, porque você muda o prefeito, que você pode chegar lá, rasgar tudo e falar assim, não, a partir de hoje é do meu jeito. Sim. Não é assim que funciona na organização de um município, nas regras e leis que nós temos hoje em vigência em nosso país. Nós temos que respeitar muito o que foi pactuado, muito o que foi o que existia e dar continuidade. Mais do que isso, viu, Michele? Mais do que isso, nós somos obrigados a cumprir com essas normativas e esses ajustes já definidos, inclusive no que diz respeito ao orçamento. O orçamento, ele é criado um ano antes e posteriormente nós temos que executar no ano que é hoje 2025, ele foi criado em 2024 e nós temos que executar no ano de 2025. E esse orçamento é obrigatório ser cumprido. E dentro dele nós entendemos que avançamos e conseguimos colocar em prática muito do que a gente pretendia e muito do que Tietê já tinha planejado. Na educação, houve mudanças significativas? Olha, na educação nós encontramos diversas questões e situações, tanto no aspecto estrutural como no aspecto pedagógico, do funcionamento da educação, e tem muitos desafios ainda a serem cumpridos. Sim. Nós conseguimos colocar em prática várias reformas na educação. Muitas escolas precisavam de uma melhoria estrutural. Pra você ter uma ideia, teve escola, por exemplo, que em janeiro a gente não tinha nem como colocar os alunos dentro da escola porque chovia dentro, né? Sim, um exemplo do Santa Maria? Terra Santa Maria, né? Hoje nós praticamente concluímos toda a substituição do telhado. Nós temos escolas
que tinham problemas que aparentemente poderiam não dar impressão para a população, mas que exigiam como forma de funcionamento normal de uma escola, desde problemas em banheiro, problemas em lousa, problemas em ar-condicionado e tantos outros problemas. Nós investimos muito esse ano nesses aspectos estruturais. Eu sei que temos muito a fazer. Um exemplo é o Luiz Antunes. Sim, né? sim. O Luiz Antunes hoje ele está num prédio locado. Não tem um prédio próprio. Outro exemplo é a escola que se encontra ali no bairro Alto do Tietê, que também precisa, que é um prédio simplesmente abandonado, um prédio que não recebeu mais nenhum tipo de melhoria. Só que tudo isso, nós temos isso já estruturado em projetos, conversado sobre o aspecto orçamentário para que a gente consiga avançar nessas melhorias das demais estruturas escolares. Sobre o aspecto pedagógico, a mesma coisa. Sim. Nós realizamos um trabalho, um estudo grande no que diz respeito à melhoria dos aspectos pedagógicos, questão de material didático, questão de trabalho junto à rede de professores, à rede de servidores da educação. Nós queremos fazer com que isso seja ainda mais afinado. Nós queremos muito ouvir a rede de educação, os profissionais e afinar esse trabalho pedagógico ainda mais. Nós estamos trabalhando e criando agora uma comissão, um conselho que vai ser permanente, que vai nos orientar e trabalhar no que diz respeito ao encaminhamento pedagógico do nosso município. Sim. Enfim, foram muitos avanços na educação. Hoje a educação, nós retomamos tradições na educação, como por exemplo o desfile cívico de 7 de setembro, que nesse ano nós tivemos mais de 1.500 pessoas participando, quase que a totalidade das escolas participando. Nós tivemos a retomada do esporte nas escolas, com as competições interescolares. Sim. Esse ano também foi um grande movimento dentro das escolas. Então nós estamos trabalhando muito o aspecto estrutural, o aspecto pedagógico e o aspecto também de relacionamento da escola com a sociedade. É evidente que temos muito a avançar. Sim. Temos muito a trabalhar. Temos as questões de creches, ainda temos algumas dificuldades em relação às creches, vagas de creche para as mães em alguns bairros. Sim. Isso exige uma expansão em número de salas e, como eu disse, nós temos um orçamento que a gente tem que cumprir. O orçamento, por mais que você não é... É a grande dificuldade, né? Mas veja bem, existe uma diferença entre orçamento e finanças. Sim. Financeiro. Você às vezes tem o recurso, mas isso não tá previsto no orçamento. Sim. O orçamento, ele é uma peça de planejamento que é feita todo ano. Sim. E que deve seguir no ano seguinte. E ele prevê um limite que você pode gastar. Sim. Né? E esse limite você não tem como. Por mais que você arrecade mais, por mais que você tenha um financeiro que possa suprir algumas necessidades, se ele não está previsto no orçamento, você não consegue executar, não pode. Sim, não pode avançar. Não pode avançar. Então tem muitas situações que dentro do orçamento não estavam previstas e que a gente está deixando e iremos executar agora. Mas o maior desafio que eu vejo ainda hoje no aspecto educacional é a questão desse material didático, que é um pedido muito forte da rede municipal de educação, que eles entendem como profissionais competentes, como profissionais que trabalham o dia a dia a educação, eles entendem que é fundamental que a gente tenha um material didático consolidado em nosso município, um material didático que outros municípios vizinhos já vêm utilizando, e também a questão estrutural de algumas unidades escolares que precisam muito que a gente tenha um encaminhamento estrutural melhor. Um exemplo é o Luiz Antunes, que é uma grande escola. Sim. Todas as escolas precisam de reparo? Sim, todas. Sim, como eu disse, com certeza. 18 unidades já teve uma intervenção nossa esse ano daqui. É mais de 2,5 milhões de investimentos só em pequenas reformas. Mas algumas precisam de uma reforma mais estruturante, maior, né? Sim. O Luiz Antunes é um exemplo desse. Lembrando e que deixando já o registro, que a escola é a antiga escola Luiz Antunes, nós conseguimos esse ano em março
é a única escola que é tombada oficialmente pelo CONDEFAP como patrimônio histórico e cultural. Sim. Esse ano, em março, nós conseguimos aprovar um projeto junto ao órgão que autoriza a partir de então uma reforma e uma intervenção com base nesse projeto, nesse prédio escolar. Só que é uma obra que custa mais de 8 milhões de reais. Então é um recurso que a gente tem que analisar como nós vamos obter, porque o Estado e a União, ele não prevê, ele não tem hoje, pela sistemática e dinâmica que nós temos em repasse de recursos e emendas, não existe você receber um recurso, uma cidade como a de Tietê, considerando o seu orçamento, sua estrutura e as suas destinações, não existe a possibilidade tão rápida de um governo ou federal está remeter simplesmente 9 milhões para você reformar um prédio. Então, Sim. é algo que terá que ser enfrentado pelo nosso município, pelo nosso orçamento, e não é simples, porque você tem uma ideia, esse ano eu tive no orçamento para investimento em obras algo em torno de 4 milhões e meio. Sim. Né? Para 9. E faltam as outras escolas também, e faltam as demais escolas. Mas exatamente. a gente tem trabalho. A mesma coisa é o prédio da APAI. Muitas pessoas me perguntam, Jundi, o prédio da APAI são mudanças, não vai mudar aqui, não vai. Mas com o tempo, né? Tudo isso é um processo de construção da situação, de construção da viabilidade financeira, dos encaminhamentos que você vai acabar dando, né? Sim. E a gente tem trabalhado muito isso. O que é importante, a gente já tem um projeto, temos um planejamento para que isso seja possível. Júnior, outro ponto, né, que o pessoal está perguntando aqui no WhatsApp, a população se preocupa com a habitação, né? Eu queria saber em relação à habitação aí, né? Casas populares. Olha, a habitação é outro item que a gente conseguiu avançar muito sobre o aspecto de sequência do que a gente já tinha em algumas situações pautadas aí pela administração. Nós já conseguimos efetivamente firmar a continuidade das obras das 120 unidades habitacionais que serão construídas ao lado do bairro Terra Santa Maria. Sim. Nós já obtivemos do governo do estado, nós já apresentamos todos os projetos que eram necessários sobre o aspecto de infraestrutura, sobre o aspecto de saneamento básico, que também é um ponto importantíssimo. Sim. Todos eles ao estado. Isso já foi e está sob a análise da Grapoab, em situação muito avançada, inclusive já analisaram uma boa parte já foi aprovada. Estamos nos detalhes finais, em alguns ajustes do que diz respeito a alguns itens, mas o governo do estado já emitiu a ordem de serviço para início dessas obras. Isso é um avanço enorme para nós aqui no município de Tietê. Essa ordem de serviço já está na mão da empreiteira, ou seja, a empreiteira já está com autorização do estado para iniciar essas obras. Nós já estamos tendo encontros com essa empreiteira para definirmos como se dará esse início, como será essa programação dessas obras. E isso é muito importante, mas nós não queremos parar por aí. Nós já estamos com nossa equipe, inclusive com um departamento de obras já fracionado no bom sentido, claro, de termos uma equipe destinada às políticas habitacionais. Estamos conveniados com o estado, junto à Secretaria de Habitação, para um programa que eles lançaram, que tem como objetivo fazer um levantamento e uma estruturação do que ainda falta fazer no que diz respeito à habitação populacional, porque o nosso interesse, o nosso objetivo é o que? Não pararmos simplesmente nessas 120 unidades habitacionais. Sim. Nós queremos fazer um trabalho habitacional no que diz respeito a essas, também no que diz respeito a mais imóveis que as pessoas com uma renda menor possam alcançar, também a classe média. É importante termos essa visão também no que diz respeito à classe média, que nós temos um trabalho também habitacional, nós estamos com contato constante com o governo federal e o governo estadual, por conta do Minha Casa e Minha Vida. Sim. Investimentos que nós estamos buscando trazer para que seja possível termos também o Minha Casa Minha Vida, mais unidades habitacionais que possibilite que a população tenha acesso ao financiamento e tenha acesso à aquisição do seu imóvel
próprio. Então a gente tem avançado muito no que diz respeito a essa questão habitacional. Foi um trabalho muito grande esse ano, porque são processos muito burocráticos, são processos que exigem muita atenção, porque não envolve só a cidade de Tietê. Envolve o governo do estado, envolve órgãos de controle, envolve órgãos sanitários, envolve, enfim, uma série de... Sim. Envolve órgãos financeiros. Enfim, é um trabalho muito grande, mas a gente avançou muito, porque nós demos muita agilidade em todos esses processos. E na questão da saúde, né? É um assunto fundamental. Como anda a saúde de Tietê? Olha, a saúde a gente também tem buscado trabalhar desde o primeiro momento. Pra você ter uma ideia, nós na parte de execução, de trabalho, o dia a dia com a população. Nós já fizemos um concurso público, onde a gente já concursou e já temos homologado um concurso público para médicos, para enfermeiros, para agentes de recepção. Que você tem uma ideia, nenhuma unidade escolar, nenhuma unidade de saúde do nosso município tinha agente de recepção. Sim. Muito era executado pelaquela frente de trabalho, que, diga-se de passagem, foi julgado inconstitucional. A administração contava com 52 pessoas trabalhando pela frente de trabalho. Sim. De uma hora para outra eu perdi 52 pessoas que trabalhavam em frente de trabalho para a administração pública. Isso tem um impacto muito grande. Absurdo. No dia a dia da gestão, porque é isso que a população sente, é o dia a dia da gestão. Sim. Né? A população ela sente a hora que ela vai no posto, que ela quer um atendimento, que o atendimento não tem o recepcionista, não tem a pessoa que possa fazer o encaminhamento dela. Alguém que possa auxiliar. Né? Até auxiliar. Então nós fizemos o quê? Nós fizemos o concurso público, já homologamos para várias cargos da saúde pública. Médicos, o CAPES, nós temos um médico, que é um psiquiatra. Nós vamos contratar mais um. Nós temos e a demanda é grande, né? É enorme. Médicos da família, que são aqueles médicos que ficam 8 horas na unidade de saúde, né? Psicólogos, fonoaudiólogos. Então nós concursamos todos esses cargos, já estamos chamando, já começamos o processo de convocação e contratação. Sim. Isso vai dar um impacto imediato que nós esperamos, né? Que dê um impacto imediato no atendimento da população. Iniciamos a reforma do posto de saúde do Jardim da Serra, da Coab e do Terra Santa Maria. Inclusive o Terra Santa Maria, a população ali não tinha um posto de saúde há mais de um ano. Sim. Hoje já atende no Terra Santa Maria. Em seguida nós vamos entregar o da Serra, e o da Coab já está em andamento a obra. A Santa Casa, nós fizemos temos uma parceria muito forte no pronto atendimento, no atendimento de emergência. Inaugurou-se agora recentemente, e é um esforço comum do poder público, da entidade que é a Santa Casa e da comunidade e do setor empresarial, que possibilitou a gente inaugurar agora recentemente um novo pronto atendimento, novo prédio do pronto atendimento, com equipamentos modernos, com móveis novos, enfim, fazendo com que o atendimento ganhe qualidade na urgência e na emergência, ganhe qualidade muito grande. Lembrando sempre, saúde é algo que exige muito trabalho, exige muita dedicação, e nós sabemos que temos que melhorar a cada dia. Sim. Nunca, eu tenho para mim, saúde nunca nós podemos pautar, está bom. Não, nós temos que sempre buscar o melhor, buscar avançar sempre, porque a demanda é grande, a expectativa da população em ter, e o direito da população em ter uma saúde pública digna é fundamental. Hoje a maciça maioria precisa da saúde pública e do SUS. Sim, e a gente tem empenhado muito trabalho nisso. Lembrando que só na Santa Casa quase 20 milhões de reais de investimento em trabalho, em contratualização. A Santa Casa, nós já estamos alinhando uma nova contratualização para o ano que vem, que também vai passar de 20 milhões, mais emendas para a Santa Casa a gente tem obtido. Hoje mesmo eu vou assinar mais um repasse para a Santa Casa de quase R$1 milhão. Estamos em dezembro. Isso demonstra a força financeira do município. Nós temos
o compromisso com os demais postos de saúde que nós queremos avançar e ampliar. Posto de saúde central precisa de reforma, nós vamos fazer. Posto de saúde do Bonanza, posto de saúde do Povo Feliz, Sim. que é um dos próximos passos nossos, e do São Pedro, que atende um grande número de bairros, né? Sim, sim. E queria lembrar, desculpe, Sim. um aspecto que é a questão do transporte de saúde, que é muito importante eu colocar aqui. O transporte de saúde do nosso município, nós recebemos um contrato já firmado. Nós queremos nós temos um investimento de quase 5 milhões de reais em transporte de saúde. E nós entendemos que o recurso que nós encaminhamos para esse transporte de saúde, ele deve ganhar qualidade. E a gente tem exigido muito isso, temos feito um trabalho muito grande e lançamos uma licitação recentemente onde nós queremos veículos novos, veículos seguros, nós queremos que a empresa contratada tenha seguro, nós queremos monitoramento desse serviço. Sim, e nós temos feito um trabalho, um enfrentamento nessas questões que não é simples sobre o aspecto administrativo, mas eu quero logo aí, bem rapidamente, entregar um transporte de saúde que corresponda àquilo que a gente vai custear. Senhor prefeito, me perguntaram agora, estão perguntando no WhatsApp, né? E até como cidadã, né? Queria perguntar para o senhor sobre a ponte do Santa Maria, que liga o Santa Maria e o Jatobá também para a cidade, se tem uma previsão aí para que ela fique pronta. Olha, eu digo sempre o seguinte, aprendi uma coisa, dar prazo é um problema em obras. Sim. Né? Mas o que eu posso dizer? A ponte do Terra Santa Maria, se eu posso dizer assim, ela avançou e avançou muito, foi esse ano. Sim. Né? Nós recebemos a ponte antiga interditada. Sim. Enfrentamos um período no começo do ano de muita chuva, até foi um dos motivos que levou à interdição da ponte. Hoje a ponte ela está na fase final, vamos dizer assim, do que diz respeito ao cronograma físico da obra. Sim. No caminhar dessa obra nós exigimos algumas mudanças porque nós quisemos priorizar a segurança da obra. Não adiantava entregar uma obra de quase 2 milhões de reais e daqui um tempo a gente volta, a gente ter problema novamente. E essa é a intenção, essa foi uma exigência, então houve uma mudança no projeto, isso exigiu um tempo de burocracia também, mas veja bem, é importante sempre frisar, não é falta de recurso, não é falta de nada disso, o que há é realmente o desejo de fazer uma obra de qualidade. Nós fizemos hoje uma obra que garanta segurança no que diz respeito àquela ponte. Pelo menos esses são os aspectos e as oitivas que a gente tem tido dos engenheiros envolvidos, tanto da empresa como da prefeitura municipal. A intenção nossa era entregar agora no mês de dezembro. Tudo depende do como vai ser essa finalização. Eles estão agora fazendo um trabalho já de preparação do solo para receber o asfalto, que é o asfalto que vai interligar a rua as cabeceiras da ponte, as cabeceiras, toda a parte de encaminhamento de água, toda a parte de aterro, toda a parte de garantia de solidez desses aterros, a própria estrutura da ponte, isso são fases já superadas e concluídas. Agora realmente é essa cabeceira e essa parte mais de asfalto dos dois lados. Lembrando que já recebeu guia, já recebeu sarjeta, enfim, é realmente essa preparação, mas você tem uma ideia. Tudo depende também de fatores externos, né? A própria empresa que faz a execução da obra depende às vezes de fornecimento de material, o fornecedor não consegue muitas vezes entregar no momento, na hora esperada. Nós temos problemas também com a questão climática. Se chove, você não pode asfaltar, tudo, né? Você não pode asfaltar com o solo úmido. Então tem toda uma situação, por isso que eu digo, dar prazos é complicado. Difícil, né? Nós temos a questão da limpeza da obra, porque eu quero entregar uma obra limpa. Nós temos a questão da colocação das gramas, né, da grama das laterais. E nós não paramos por aí. O que eu fiz? Isso eu já até contratei e já estou emitindo ordem de serviço, que é a execução da recuperação asfáltica de toda a rua. Da rua que sai
da Ponte Zenóbio Sacon e vai até o DR. Então toda essa rua também vai receber melhoria asfáltica, que vai ficar novinha. Isso já licitei, já contratei e já estou dando ordem de serviço. Então quer dizer, a Ponte Zenóbio Sacon, ela não vai ser uma melhoria só naquele local. Ela vai ser uma melhoria efetivamente de saída do bairro. A pessoa vai acessar a ponte, que mora no bairro Santa Maria, vai acessar a Ponte Zenóbio Sacon e vai ter continuidade de um acesso digno. Quer dizer, um asfalto todo novo e todo preparado. Tem um pessoal perguntando aqui também pelo WhatsApp, pedindo ajuda do senhor para que possa... Eu adoro, deixa eu fazer uma colocação. Eu adoro essa conversa com a população. Se eu pudesse, eu faria assim. Que bom, tem que vir sempre. O senhor demora para vir, aí tem muitas perguntas. Mas pode fazer. Viu? Eles estão perguntando lá que tem a igreja do Perpétuo Socorro, que tá para fazer uma igreja lá. E precisa... No Santa Maria? Isso. E precisa da ajuda do senhor para que libere, né, a documentação lá do terreno. É uma ajuda, né? Que o senhor possa, né, ajudar para liberar. Como que fica isso? O bairro do Terra Santa Maria recebeu, né, em doação a igreja ali, recebeu em doação um terreno. E o acesso a esse terreno, ele vai sair juntamente quando fizer o acesso das unidades habitacionais. Então é uma questão de tempo, isso já vai ser viabilizado, assim, porque é a abertura de uma rua, né, para que esse acesso aconteça. Mas da parte do terreno e tudo mais, isso aí não tem problema nenhum, isso aí não entra nem na parte da prefeitura. Lógico que tem a questão da obra, que isso é uma questão de obras e etc. Mas o grande problema que esse cidadão, ou cidadã, não sei, questiona é exatamente isso, é o acesso a esse terreno que se dará com a abertura dessas ruas aí do conjunto habitacional, então tá bem próximo. Depende dessa questão habitacional, né? É que, veja bem, o acesso ao conjunto habitacional vai se dar por uma rua que vai ser executada e essa rua que vai abrir o acesso a esse terreno aí. Então é uma questão de tempo. Ou, como eu disse, né, a questão habitacional já avançou demais, essa questão das obras já tem até ordem de serviço para execução. Então, a questão bem pouco tempo vai ser viabilizado tudo isso daí. Agora vamos falar de festa, hein? Falar de festa. Como estão os preparativos para as festividades aqui de final de ano, para Tietê? Olha, nós fizemos uma preparação, nós queríamos algo diferente. Né? Tudo que foi feito, ótimo, contribuiu com o Tietê, contribuiu com os finais de ano, com os natais que nós passamos, festividades natalinas, mas eu queria algo diferente, algo que renovasse na cidade de Tietê o que a gente tinha visto até então. Isso nós apresentamos na Praça Central. Nós temos uma programação que traz também a comunidade de Tietê, traz as manifestações culturais do município de Tietê, né? Tivemos o Guri, ontem nós tivemos a apresentação de balé da Ana Beth, e teremos outras apresentações de conjuntos da cidade de Tietê. Nós temos a intenção de fomentar muito o centro da cidade, acredito que isso já tenha percebido, né? Ser a Praça Central realmente uma praça central. A Praça Central do nosso município tem recebido melhorias de nossa parte. Quando nós recebemos, pra você ter uma ideia, a Praça Central chegava a gastar R$70 mil por mês de água, né? Pois é. Hoje nós fizemos todo um trabalho que não se viu, não se vê, né? Que é de subsolo, vamos dizer assim, de recuperação, da sua rede de água, de recuperação do funcionamento de suas fontes. As fontes não funcionavam mais, os chafarizes ali, a água, ela não tinha como ficar ali constantemente. Nós fizemos instalação de equipamentos, recuperação de rede. Hoje é um local que funciona normalmente, então hoje é um local que tem recebido manutenções. Nós fizemos algumas melhorias na parte de flores, né? De plantio, de canteiros. Os canteiros, eles estavam em situações também inadequadas, porque o canteiro, eles vinham jogando terra para fora nas pedras. Mas isso que tem a ver? Isso que mancha a pedra, né? Eu não consigo fazer a lavagem de uma pedra se mês seguinte ela continuar recebendo resíduos. Então isso foi um trabalho grande que foi feito, também não aparece. Fizemos um trabalho na praça também de recuperação da iluminação.
e nós estamos já numa etapa, nós estamos fazendo a recuperação do calçamento em torno das árvores, buscando fazer a preservação dessas árvores, né? Não extinguir as árvores, porque elas já vinham danificando o calçamento. Então, se for verificar, isso também está sendo feito. Só que isso, nós fizemos a pintura do coreto central e nós vamos seguindo até a lavagem do piso. Sim. Com exceção da lavagem, que nós fizemos até agora foi com mão de obra própria, equipamento próprio, recurso próprio. Nós poderíamos ter feito uma terceirização de uma recuperação da praça, né? Mas isso custaria, pelos levantamentos que nós fizemos, quase que R$500 mil. Uma economia, hein? É uma economia, é um recurso que nós não tínhamos, que nós quisemos aplicar em outros locais, né? Como, por exemplo, na reforma dessas escolas, que também nós não tínhamos orçamento. Sim. Pra você ter uma ideia, só do Santa Maria, não tem agora números exatos, mas são reformas que passam muito desses valores, 600, 700 mil. Então, são recursos que a gente foi realocando em emergências e prioridades. Mas é importante lembrar que a Praça Central teve essas melhorias que a gente visava esse final de ano, e espero que no próximo festividades natalinas ela esteja ainda mais preparada. E as festividades natalinas, essa programação que a gente tem feito, uma programação muito pé no chão, a gente buscando trabalhar muito a praça iluminada, o Papai Noel exatamente, com o que é tradicional, mas sempre pensando, evidentemente, num equilíbrio. Isso é importante. É importante sempre dizer, tudo isso que a gente executou até o momento foi muito com mão de obra própria, não só na praça, mas muitas das obras que a gente tem realizado. A gente tem mantido e tem tido uma preocupação muito grande com o equilíbrio econômico e financeiro do município. A gente não pode nunca perder isso de vista, isso é fundamental. Nós temos uma projeção já de um superávit financeiro, ou seja, além de executar, a gente tem um equilíbrio financeiro do município. Nunca podemos deixar de lembrar, hoje, para você ter uma ideia, nós temos só em despesas com o pessoal, algo de em torno de 46% do que o município arrecada. Então nós temos isso já comprometido, nós temos uma obrigatoriedade, já aplicamos quase que 33% em educação, 29%, quase 30% em saúde, e o que sobra de tudo isso, nós temos a questão dos investimentos. Então não tem um milagre, né? É uma questão... Não tem nem como, né? Não tem nem como, em que pese a gente ter crescido muito em arrecadação, sem criar impostos, sem aumentar impostos. A gente cresceu muito em arrecadação com novos investimentos. Investimentos, por exemplo, nós crescemos em arrecadação no ISS na ordem de 9%, no ICMS na ordem de 11%. Em vários itens de arrecadação a gente cresceu muito porque Tietê tem recebido investimentos, tem recebido os novos negócios, e isso é muito importante para o nosso município, né? Queria agradecer demais o senhor, né? Não demore tanto para vir, está convidado para vir sempre, para contar como tá Tietê, né, pra gente. E queria que o senhor deixasse suas considerações finais. Eu queria agradecer novamente, pedir desculpa se eu me alonguei. Eu sei que a rádio é um meio de comunicação que tem prazo, tem horário, né, tem as suas regras, mas como eu disse, a gente acaba querendo divulgar o máximo possível pela importância que são os assuntos. Quero sempre lembrar e sempre frisar que nós temos um objetivo, um trabalho muito dedicado. Eu digo assim, qual que é um dos grandes avanços da nossa gestão foi hoje a gente ver uma prefeitura que está realmente de portas abertas. Eu recebo todo mundo no meu gabinete. Todo mundo que me procura, eu dou um jeito, dou uma forma de atender, porque vejo que a voz da população, a voz da comunidade é fundamental para a gente acertar, para a gente trilhar os caminhos corretos. Eu sei que tenho muito ainda a fazer, eu só comecei, eu tô há 11 primeiro ano, né? Eu tô há 11 meses na gestão, nós enfrentamos grandes desafios. Nós tivemos 15 minutos de um vendaval que derrubaram 40 postes. Você entendeu? Então são coisas que na gestão pública não é como na privada, que você, no setor privado, que você coloca tudo da forma que você quer, do jeito que você quer, na agilidade que você quer. Mas a gente eu tenho
pessoalmente, até passei exemplo no meu secretariado, trabalhado muito, incansavelmente, todos os dias da semana. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, tenho isso como compromisso. A mesma coisa a minha esposa, com o Fundo Social, ela tem realizado um trabalho muito forte no que diz respeito ao Fundo Social, um resgate importantíssimo para as famílias em situação de vulnerabilidade. Atuante. E o que é? Uma solidariedade onde você une com voluntariado. Voluntariado. Isso é muito importante, porque você acaba não envolvendo recursos públicos e ajuda muita gente. Olha, isso é maravilhoso, né? Essa parceria, o público e o setor privado é fundamental. E isso a gente tem feito com o Fundo Social no que diz respeito ao atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade. O nosso trabalho é dedicado, o nosso trabalho é humilde, né? Eu sou uma pessoa que estou aberto para ouvir críticas. Eu sei que eu tenho que acertar muitas situações ainda. Eu tenho trabalhado para que isso aconteça. Eu quero deixar um recado para o pessoal que ainda espera e tem uma expectativa de melhoras naquilo que ele utiliza no dia a dia, como por exemplo no transporte de saúde. Eu quero deixar um recado. O transporte de saúde é uma luta que eu tenho, que eu comprei e vou até o fim, mas eu quero entregar um transporte de saúde em extrema qualidade à população de Tietê, assim como o transporte de educação e assim como o transporte coletivo. São setores que a gente ainda tem trabalhado muito como diz, nos setores burocráticos, para que na prática surta efeitos importantes para a população. Na educação a mesma coisa, na questão pedagógica, alguns setores, como os setores de atendimento do autismo, os setores de atendimento das crianças atípicas, a gente quer avançar muito, avançou muito pouco, mas pelo que a gente tinha em orçamento, que a gente tem de recurso estrutural, a gente fez o possível, mas é um olhar muito grande que eu tenho. Nos setores de obras, a questão do prédio do Luiz Antunes, que me falam muito, na questão da APAI, não perdi isso de vista, eu tenho isso em vistas todos os dias. E outro setor muito importante é a questão da iluminação. Nós vamos mudar a dinâmica do reparo de iluminação. Eu tinha um contrato firmado, a prefeitura, no que diz respeito à manutenção da iluminação pública, que há muito tempo não funciona e continua não funcionando, porque é terceirização, e as terceirizadas são empresas que acabam pegando contratos em diversas cidades e não conseguem atender a gente no momento que nós queremos. O que nós fizemos uma parceria inovadora com a Câmara Municipal, que fez o retorno de um repasse que a gente faz todo ano para a Câmara. A gente conseguiu nessa parceria, na antecipação desse repasse, adquirir um caminhão próprio para a cidade de Tietê. Custou mais de R$600 mil, caminhão equipado, caminhão adequado, um caminhão que vai trabalhar na iluminação pública e na poda de árvores. Então são setores que a gente tem trabalhado e preparado para o próximo ano. A mesma coisa no que diz respeito à limpeza pública, capinagem, poda, limpeza pública. A gente tem uma equipe, reforçou essa equipe, e agora a gente vai terceirizar uma equipe que vai ser um complemento à nossa equipe, porque não adianta eu abandonar a equipe municipal, que é uma equipe que já recebe recursos, porque são funcionários, servidores públicos que recebem recursos, né? E a gente tem que reforçar essa equipe, valorizar essa equipe e trazer como complemento a terceirizada e trabalhar junto. Eu tenho certeza que o plano que nós temos e que a gente colocou em prática no que diz respeito à limpeza pública vai funcionar. Então esses são os recados finais que eu queria deixar aqui. Mais uma vez agradecer a Nova Regional, a toda a equipe, dizer que eu estou à disposição da população. Quero vir mais. Foi um ano muito intenso, de muitos compromissos. Eu não gosto de deixar de ir nenhum. Nós tivemos um trabalho muito forte, né, junto à Assembleia, junto ao Governo do Estado, junto à Câmara dos Deputados, tanto que nós trouxemos quase mais de R$14 milhões em emendas. Isso trouxe e sustentou muitos projetos que nós estamos em execução no momento, porque são recursos públicos. Enfim, isso me colocou em algum momento fora da cidade, nesse trabalho externo, muita viagem, porque a presença é fundamental, é importante.
e isso desgasta muito, porque são trabalhos exaustivos, esse contato, esse diálogo, essa persuasão que a gente tem que exercer sobre esses poderes, no sentido de convencer de que Tietê merece esses recursos, e fizemos isso, eu acredito, com sucesso, tanto que a gente conseguiu esses recursos e que já estão sendo aplicados em Tietê. Tem obra já, inclusive, que será executada já com esses recursos. Obras, serviços públicos, serviços na saúde, enfim. Obrigada, prefeito. Adorei conversar com o senhor aí. Venha mais vezes, né? Obrigado. Pra gente conversar mais, saber mais sobre a cidade. Obrigado. Né? E aí, você ouvinte Nova Regional, a gente bateu um papo aqui com o prefeito de Tietê, Júnior Regonha. Gratidão pela visita.